Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à primeira temporada do SenSixCast, um espaço onde traremos quinzenalmente convidados especiais para falar de assuntos diversos relacionados ao nosso querido agronegócio, como tecnologia, mercado, tendências, agricultura digital e, claro, histórias inspiradoras de empreendedores e empreendedoras do setor que movimenta o nosso país. Apresentado por este aqui que vos fala, eu, Carlos Ribeiro, cofundador e CEO da SenSix, uma empresa de tecnologia com a missão de transformar fazendas em ambientes de gestão orientada a dados. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos que Albert Guedes, tá? O Albert é gaúcho lá de Caçapava do Sul, né, do Rio Grande do Sul. Mais de 22 anos aí já de experiência no agro brasileiro, técnico agrícola e gestão em agronegócio. Iniciou a carreira aí com fertilizantes em 2002, passou por defensivos químicos e em 2007 fundou sua primeira startup, né, de consultoria agronômica, que é a agricultura de precisão. Lá é a Agroplan, né, serviços agrícolas, lá em Panabi, no Rio Grande do Sul. Em 2011, iniciou um projeto de manejo biológico on-farm, que em meados de 2016 se transformou, né, no que é hoje a Solubio. Né? Trouxe profissionais de mercado aí como cofundadores para estruturar o Solubio Experience, né, com uma jornada aí de experiências para o produtor ter sua autonomia e independência na produção de insumos biológicos na fazenda, tá? Hoje a Solubio, pessoal, já está aí próximo a 400 fazendas de médio e grande porte e aproximadamente 3 milhões de hectares atendidos, aí, espalhados no mais de 19 estados do Brasil, tá? Com quase 500, né, colaboradores, uma planta industrial em Jataí, no Goiás. Né? O Albert hoje é presidente do conselho do grupo e embaixador da marca, né, e passou a investir também em startups do agro por acreditar no ecossistema e no empreendedorismo no Brasil. Albert, meu amigo, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, né? E hoje vamos falar aí sobre o tema, né? Que é o uso de biológicos no agronegócio, e não só biológico em si, a gente entender também um pouquinho o que é esse bicho aí, que é o tal do on-farm, né? Maravilha, Carlos. A satisfação é toda nossa de poder estar aqui contigo, bater um papo. Já tenho acompanhado os demais podcasts aí, que realmente tem sido um sucesso, tem trazido pessoas fantásticas, né? Falando do ecossistema como um todo. E para a gente falar do que a gente gosta, que a gente ama fazer no dia a dia e aquilo que a gente se doou um pouquinho ao longo dos últimos 20 anos aí para construir e colaborar, é sempre uma satisfação e uma alegria. Hein? Fica até fácil falar quando o assunto a gente gosta, né, Albert? Com certeza. Ô, Albert, primeiro vamos contar quem que é Albert Guedes, né? Da onde você veio. A gente já falou aqui na introdução, lá do Rio Grande do Sul, mas conta um pouco da tua história, né? E como que começar a parar nessa parte de realmente de biológicos, né? Com a fundação da Solubio e tudo mais. Com certeza, sempre motivo de muita honra e orgulho pessoal por contar um pouco dessa história. Eu tenho que cuidar porque senão a lágrima corre, não tenho vergonha disso. Mas eu sou um filho de pequeno produtor do interior do Rio Grande do Sul, né? Sonhador, sempre sonhei em crescer na vida, em trazer pessoas boas comigo, em construir algo que fizesse a diferença em algum setor, em algum momento, e que, de certa forma, a gente passasse pela vida contribuindo com algo positivamente para o mundo. Então, acho que a gente, de certa forma, tem conseguido isso, né, na devida proporção, com toda a nossa humildade, e sempre com o apoio de muita gente boa, trazendo muita gente boa para jogar junto. A gente tem conseguido fazer isso, então a minha trajetória é longa, a minha história de infância morando no interior, lá até meus 12, 13 anos, depois no técnico agrícola, depois passando por alguns setores que não era o que eu gostaria, até chegar ao ponto de ter a oportunidade de começar a empreender, né? Sem ter condição, sem ter patrocinador, sem ter família que sustenta isso, mas com muita vontade, com muita garra, com muita família, né? Eu já, quando eu, pela primeira empresa, eu já era casado, já tinha um filho de 3 anos, e eu tinha uma obrigação com ele. Eu vou ter alguém no mundo, eu tenho que dar sustento e tenho que fazer a coisa acontecer. E foi isso que aconteceu. Né? Com muita dificuldade, muito desafio, como todo mundo, tem muitas histórias fantásticas. Foi o que a gente fez, né? Trabalhou duro, arduamente, sempre com alguém do teu lado te dando apoio, segurando, que é a esposa, segurando as pontas, né? E as coisas foram acontecendo. Deus é bom demais e a gente sempre teve oportunidades aí. E cada vez que eu olho para trás, eu lembro de cada pessoa que apoiou, que contribuiu, que acreditou e que veio somar e chegar a isso que a gente chegou, graças a Deus, numa companhia que está se desenvolvendo. Tem muito a melhorar, muito a crescer, que tem todos os desafios como qualquer empresa, você muito bem sabe. E meu papel de uma fase em diante, onde a gente conseguiu escalar, conseguiu trazer parceiros, investidores, tudo mais para a empresa, é também contribuir com esse ecossistema, apoiar empreendedores, assim como a gente está junto aqui, fazendo parte na SenSix. Eu estou em várias outras startups também, apoiando não só com conhecimento, ou não só com recursos, mas também com um pouquinho do conhecimento para ajudar. Eu sempre brinco, né? Ajudar que
que essas empresas, essas startups, esses empreendedores errem menos. Que vai errar pra caralho, não tem jeito. Mas a ideia da gente é contribuir de alguma forma para que eles errem menos e a gente possa ajudar durante a trajetória e, quem sabe, fazer parte de uma vírgula daquele sucesso daquela empresa que pode virar uma grande companhia e gerar resultado para o mundo. História e track record você já tem, né, Alba? Eu acho que realmente é muito, muito bacana a história. Eu conheço, né, de perto ali, eu acho que a Solubil ali praticamente iniciou junto conosco ali, né? Na mesma época, né? Exato, passando por Endeavor, pelos programas de aceleração. Depois tivemos aqui em Uberlândia, junto com a turma do Algar, naquele programa junto com a Endeavor também, de aceleração. Sim, então é bem legal. Mas assim, até voltando um pouco atrás, você começou a empreender ali, o primeiro empreendimento foi uma empresa de consultoria de agricultura de precisão, né? Exato, era consultoria agronômica e agricultura de precisão. Então a gente fazia desde a parte de projetos de viabilidade econômica. Depois a gente entrou na questão de assessoria contábil e aí entrou na questão da agricultura de precisão lá nos meados de 2007, 2008. Estava ainda a agricultura de precisão engatinhando naquela época, né? Muito a se aprender, a gente não entendia nada e foi trazendo parceiros desde aquela época. E eu sempre tive um sonho ali, eu preciso levar algo novo para dentro de uma propriedade que seja escalável, que seja de baixo custo e que agregue valor produtor. Porque eu sempre via, tem uma novidade, tem uma molécula nova, ou a multinacional tal está trazendo uma molécula nova. De novo, não tinha nada, era uma antiga com uma mais antiga misturada, dizia que era uma nova e custava mais caro, quem pagava a conta era o produtor. Então, meu sonho é sempre levar uma ferramenta. Quando eu vi, através de parceiros, amigos, clientes, que me trouxeram essa ideia do manejo biológico on farm, que não era manejo biológico on farm, era aquela coisa ainda empírica lá. Mas na época ainda já era difundido o manejo biológico que você comprava os produtos, né? Ainda, de certa forma, muito ainda iniciando, né? Não tava difundido mesmo de uma forma. O biológico como um todo ainda O biológico é uma coisa histórica, né? Mas a questão do on farm na época era uma coisa muito empírica, era a produção de um BT para controlar a lagarta 2011, tinha aquela questão toda da helicoverpa na Bahia, que foi um problema. Pô, o pessoal do Luiz Eduardo não conseguiu controlar e a única coisa que controlou a helicoverpa foi um BT, os caras conseguiam produzir em casa e controlar. Poxa, tem uma oportunidade aí, ela vai chegar. E ela vai chegar no Rio Grande do Sul esse ano, que era 2011 para 12, aquela safra. Eu disse, poxa, tem uma oportunidade aí, vamos levar para dentro. Eu tinha 8 fazendas que a gente assistia completo, fazia todo o trabalho dentro das propriedades, fora outros que a gente só fazia agricultura de precisão, só fazia projeto de viabilidade, e alguns grupos, né, que são amigos e parceiros até hoje. E a gente levou para 4 fazendas essa ideia, uma ideia muito simples, simplória, ainda muito a evoluir. Foi isso que a gente fez a vida toda. Eu brinco hoje... No começo o pessoal pegava umas caixas d'água, né, montei muita caixa d'água. Eu e minha esposa, no final do expediente, ela fazia um bolinho, vinha lá para a empresa, a gente serrava a cana e montava as caixas d'água. E aquela ideia foi disseminando, né? O vizinho do vizinho queria conhecer, queria saber, meu telefone tocava, porque era algo simples, barato, que tinha uma certa eficiência e os caras queriam testar, né? Era novidade, o produtor é muito movido pela novidade e inovação. E os insumos era fácil, assim, de achar? Nada fácil, né? Então eu tinha parceria com uma empresa que tinha uma parte dos meios, aí buscava os outros inóculos, que não eram inóculos, na verdade, e aquela coisa que foi se disseminando. E aí eu fui vendo naquilo uma oportunidade, a gente cresceu, a gente começou um trabalho isso foi de 2011 para 12, 2014 a gente veio para Goiás e começou um trabalho na região de Rio Verde, Montevidéu ali. Já está aí? Já tá aí, foi um pouquinho depois. Tá. E 2015 eu fui desafiado por um cliente, um grande amigo nosso, o Dr. Valtecir Sovernigo, lá, grande amigo de longa data, que me desafiou a fazer algo mais inovador, mais asséptico, mais prático e operacionalmente mais simples de lidar dentro da fazenda, que com uma receita, digamos assim, pudesse ser feito, né? Já está bem diferente do que é hoje. Mais padronizado. Mais padrão, né? Um equipamento com qualidade melhor, para que conseguisse produzir um bioinsumo com qualidade melhor. E foi isso que a gente fez. Voltamos para casa com a lição, com essa lição, olhando para isso como uma oportunidade, né? Nunca esqueço desse dia. Voltei para o Rio Grande do Sul, porque eu ficava 40 dias no Centro-Oeste, longe da família. Quando chegou a ser 80, mas o normal era 40, 45 dias. Voltava, ficava 15 dias no Sul. O pessoal estava operando ainda a Agroplug, que você comentou, que era empresa de consultoria. Até 2018 eu mantive a empresa lá, que aí depois a gente tomou o rumo de realmente tocar somente a Solubil. E aí voltei para casa, busquei um parceiro que hoje trabalha com a gente, é um gerente hoje de desenvolvimento e inovação dentro da empresa, o Fernando Abentrotti, e desenvolvemos o primeiro protótipo.
Viemos para a Bahia com aquilo em cima da caminhonete, tinha 2 estagiários, que hoje são sócios da empresa, que é o Leandro e o Elias, você já conhece. Era um protótipo com inox. Com inox, já era com inox. Tinha algumas, ele não era funcional ainda, mas ela é bonita, né? Brilhava no sol, assim, era bem legal. E a gente veio para a Bahia, o pessoal se encantou com aquilo, e aí começou os primeiros negócios na Bahia, numa feira lá na Bahia, da JTH. Depois a gente... Na Agro Rosário. Depois viemos para Rio Verde. Aqueles clientes nossos, que eram os clientes ainda da Caixa d'Água, olharam aquilo ali e viram, poxa, pode fazer a minha. Vindo o Valdecir Sovernigo, o Valdecir disse, poxa, eu não esperava que tu viesse com equipamento, queria que tu viesse com um desenho aqui, pode fazer a minha. Legal. E aí a gente brinca até hoje, né? Cada negócio que a gente faz, a gente brinca, agora vai. Né? E a gente voltou com aquilo na cabeça, agora vai. A gente voltou com ele, porque ele não era funcional, voltou com aquele protótipo, desenhamos e começamos a entregar os primeiros projetos, né? Até chegar hoje o que é a Solubio, né? Gerando emprego, renda, satisfação de muitos clientes aí que a gente marcou a história com eles, né? E esperamos poder continuar desbravando. O pessoal me pergunta quanto a gente já está do ideal. Eu brinco que a gente já deve estar uns 5% do ideal. Tem 95% para melhorar. E quem contribui para isso é o cliente, é o parceiro, é o agrônomo que está lá na ponta. Né? Mas a gente tem muita responsabilidade, investe muito em pesquisa e desenvolvimento, em pessoas principalmente, para que isso aconteça na prática. Né? Cada vez a gente vem qualificando mais o time, trazendo pessoas mais experientes de mercado, de pesquisa, de instituições, para que realmente a gente possa entregar tudo aquilo que comporta dentro desse negócio. Legal. Hoje, qual que é o perfil de cliente da Solubio, Alber? Assim, geralmente é o produtor maior? É o médio grande produtor que tem escala para isso, né? Um produtor, sei lá, acima de 200, 300, ele tem um investimento inicial ali. Tem um CAPEX hoje, né? Inicial, tem toda uma questão de envolvimento que tem que ter uma dedicação, né? Pessoas especializadas. Pessoas especializadas, controle de qualidade. A gente tem um time hoje de controle de qualidade que dá todo esse suporte, que faz todo esse acompanhamento, mas quem opera literalmente é a fazenda, né? Não tem como a gente intervir nessa operação. Então, tem todo esse trabalho dentro da fazenda. Eu sempre brinco, quando alguém... Primeiro, a gente não podia falar isso porque, pelo amor de Deus, eu preciso de mais um cliente, né? Aquela coisa. Hoje, graças a Deus, a gente tem a experiência, a tranquilidade de... Cada cliente novo que vai entrar, a gente diz assim, é mais um trabalho. É mais um desafio, mas se um trabalho bem feito, com responsabilidade, fazendo o que tem que ser feito, é resposta em produtividade, é resposta em redução de custo, drasticamente. Né? Eu tenho um jargão que eu falo que a gente entra pelo bolso, conquista pelo resultado e eterniza pela pegada. Não, primeiro o produtor olha para o bolso, tu usa o Uber porque ele é mais barato. Né? Depois, hoje mudou um pouquinho, não é mais esse conceito aí, mas no começo era esse. Né? Tem toda uma qualidade, né? E uma resposta de produtividade que a gente consegue ao longo do tempo entregar, porque o uso intensivo de micro-organismo busca isso e visa isso, né? Aliado com outras ferramentas de nutrição, de qualidade de semente, de cobertura de solo e tudo mais, ao longo do tempo tu vai só melhorando. A gente tem exemplos de clientes que estão desde 2011 com a gente, que tem uma redução de mais de 70% do uso de defensivos, o custo de lavoura dele é piada, ninguém acredita, e as produtividades dele ano a ano vem aumentando. Mas sozinho, só com a ferramenta da Solubio, não. Atribuindo outras ferramentas que agregam no processo. Né? Então, acho que esse é o ponto. Então, e a pegada, quando eu falo de pegada, é que o mundo está buscando isso. É uma necessidade do mundo, da sociedade como um todo. Né? Então, embora a gente tenha as forças ocultas, desculpa, Carlos, só para concluir, a gente tem as forças ocultas, né? E a gente entende muito bem como isso funciona. O mundo do capitalismo é esse, né? Não tem jeito, as multinacionais, as crop life da vida que vem baixar o cacete na gente, não é porque a gente não está sendo ambientalmente correto, não é porque a gente não está tendo qualidade, não é porque a gente não está entregando resultado. Sim, é porque a gente está comendo uma fatia do mercado das multinacionais e ano a ano eles estão vendo isso. Sim. E o produtor cada vez está aderindo mais a isso, está enxergando isso como uma oportunidade, sim, dele ter independência, ter tranquilidade, produzir o bioinsumo e fazer aquilo que ele bem entende, na verdade, e não sendo refém de um uso de alguma coisa que force ele a fazer o que a multinacional, que a companhia, as companhias têm interesses, muitas vezes, inclusive, de levar divisas daqui do Brasil para fora. Legal. E a gente sabe que o produtor brasileiro, a agricultura brasileira, inclusive, é um dos maiores utilizadores, né, de insumos biológicos do mundo. Né? A gente estava comentando aqui mais cedo que você deu uma rodada lá nos Estados Unidos, ainda é um negócio que não avançou tanto quanto a gente está aqui. Né? O Brasil serve de exemplo, apesar de que hoje, se for falar em termos de número, nós somos o uso de bioinsumos, o faturamento com bioinsumos no Brasil comparado ainda ao manejo químico, de uma forma geral, é 5%. Né? Um mercado de mais de 12 bi de dólar, né? 60
bilhões de reais de defensivos no Brasil, enquanto de bioinsumo nós estamos falando de um mercado de menos de $1 bi. Então, assim, é infimamente pequeno. Só que quando a gente vê em termos de referência de uso de bioinsumo, nós tivemos oportunidade ano passado, a gente recebeu 19 embaixadas lá na Solubio, né, que vieram conhecer a convite do governo do estado, que usam a gente como uma referência na questão de sustentabilidade. Eles vieram lá conhecer para ver como que leva para os países africanos, que tem problema de logística, que tem problemas sérios com defensivos, inclusive, que são problemáticos, né? O que não serve para a China vem para a África usar em termos de defensivo, né? Então, isso é um crime para a população, para a exposição das pessoas que estão usando. E eles vieram lá conhecer e realmente, né, elogiar muito esse trabalho que o Brasil faz e reconhecer que o Brasil é referência. Mas eu falei do número de uso, hoje eu me arrisco a dizer que 50% do uso, das áreas usadas, do uso de bioinsumo, vem do manejo biológico on-farm. Só que isso representa 15%, não chega a 15% do faturamento. Por quê? Porque custa barato. Né? O custo é baixo para o produtor e isso é por isso que a gente vem crescendo. A gente ficou durante 6 anos crescendo mais de 3 dígitos. Né? Claro, depois a empresa ganhou uma proporção. É difícil tu manter 3 dígitos de crescimento, não é? É diferente de um sistema, de um software, né? Que tu consegue dar um enter e mandar para todo mundo. Não escala, tem, né? Envolve toda uma engenharia, toda uma estrutura, uma infraestrutura e todo um capex que tem que rodar. Então, eu sempre brinco, né? Crescer de 25 para 50 é uma coisa, de 50 para 100 vai lá, e quando começa a passar dos 3 dígitos, de 100 para 200, já começa a ser mais dolorido. E assim sucessivamente, né? Então... Legal. Você até comentou, acho que o primeiro ponto aí, né? Por que o produtor, faz sentido para o produtor sair do químico e ir para o bioinsumo, né? Acho que é o primeiro ponto. E uma vez que ele entendeu que o bioinsumo faz sentido, né? Como é que ele consegue deixar mais otimizado ainda, né? A utilização disso, com custos mais baixos, né? Com uma operação um pouco mais fluida, que não depende tanto de logística, como é o caso do bioinsumo on-farm. Mas assim, a gente sempre gosta de falar muito de bioinsumo e citar sustentabilidade, citar meio ambiente, citar redução de custos, citar melhoria na produção. Eu vou até querer voltar um pouco atrás, né? Porque a primeira vez que a gente está falando aqui no SenseXcast especificamente sobre bioinsumos, e hoje, né, você encontra países que ainda estão muito no químico, né? E eu queria que você trouxesse um pouco assim, quais as vantagens de uso de bioinsumos, seja ele on-farm ou não on-farm primeiro, tá? Qual que é a vantagem? Tanto a nível de... A gente pode falar de otimização de custo, mas também de elevação de produtividade e de resiliência, né? Que eu acho que é uma palavra... Com certeza. A palavra do momento, né? Resiliência do processo produtivo, né? E aí depois a gente ir entendendo, tá, o biológico te dá esse benefício. O on-farm, além disso tudo, ainda te dá mais esse, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho sobre a importância do bioinsumo e por que o Brasil está tão à frente e por que os outros ainda não conseguiram acelerar, né, os outros países nesse sentido. Eu acho que o Brasil tem algumas vantagens competitivas que são muito claras. Assim. Primeiro, nós estamos num clima tropical que tem, né, tem doença o ano todo, tem praga o ano todo, tem condição. Você comentou da África também, né? Exato, a África também. E outra coisa, a gente está com... A grande maioria dos insumos nossos químicos são importados, então... E não tem nada de novo, né? A questão de resistência é uma coisa lógica dos últimos anos. A própria indústria fala que não tem nada de novidade, algumas exceções, obviamente. Muitos anos. Muitos anos, é muita grana, né? Quando a gente vê o preço do insumo, a gente sabe que tem muita margem, tem muita exploração, mas tem muito custo também. Não é tão simples manter uma cadeia como um todo, né? E o produtor tem outro o fator, que é a questão que ele criou aquela cultura, né? Diz que vai ter problema, eu já aplico, né? Então, aquela coisa preventiva. Aplicar preventivo, tu não toma antibiótico preventivo, né? Toma antibiótico para curar qualquer coisa que tu tem problema. Agora, tu toma um produto natural, uma coisa para ti preventivamente, para melhorar a tua biota do estômago e tudo mais. Legal. Então, esse é o ponto, assim, o produtor acostumou com aquela coisa de... não. E quando tem a praga, eu aplico um químico, vou lá, quando eu vou com o pulverizador, eu brinco, quando a gente volta, já está vendo a praga morta. Mas ao longo do tempo, além da resistência, tem toda uma cadeia de inimigos naturais que contribui para esse ecossistema, cara, que tu deixou de ver. E quando tu começa a intensificar o uso de bioinsumo, tu começa a se perguntar, será que é o bioinsumo que está fazendo esse papel ou será que são meus amigos naturais, né? Não é inimigo, meus amigos naturais lá no campo que estão contribuindo para mim. Eu lembro muito bem de um teste que a gente fez, onde nós trabalhamos um talhão de uma propriedade, a gente ficava trabalhando isolado algumas
frentes, né, para entender o efeito e o resultado disso, que a gente trabalhou fungicida. Não, nós vamos tirar 100% fungicida químico e vamos trabalhar só fungicida biológico. Né? Vamos olhar só para fungicida. Cara, e começou a ver lagarta morta. Peraí, mas não estou aplicando inseticida, estou aplicando fungicida. Por quê? Porque o fato de não aplicar um fungicida estava desenvolvendo naturalmente nomúria. A nomúria estava controlando a lagarta naturalmente. Caraca. E aí tu ia lá e encontrava a lagarta morta, ela não conseguia, eclodia, já morria a lagarta porque tinha nomúria. Poxa vida, olha só, é o meio ambiente trabalhando para você. Que legal. Então, essa é uma realidade. E fora tantos outros problemas que a gente tem. O Centro-Oeste tem nematóide, que é crítico. Né? É muito crítico. Na Bahia, então... Tentaram controlar de forma química. Cara, tu controla o nematóide, tu desencadeia uma alavanca de outras doenças de solo, né? Macrofomina, começa a aparecer muito fungo que não tinha, porque tu desequilibrou. E aí tu vê quando tu entra com biológico, um complexo de biológico, tu consegue equilibrar, conviver com aquele nematóide, mas ele não te causar dano. Porque tu aumenta o tamanho, o desenvolvimento radicular, porque o bioinsumo é um promotor de crescimento radicular, tu consegue a planta ter mais equilíbrio, né? Então, assim, uma série de frentes que o equilíbrio, né? Como tudo na vida, né? De novo, a gente vai falar num jargão que a vida é feita, né, de equilíbrio. O ecossistema tem que estar equilibrado, né? Eu não sou nem 8 nem 80. Acho que a gente dizer que a gente vai ser livre dos químicos para a vida, não. Mas, assim, já ouvi de gente grande, cara. Não preciso citar nome, mas de grandes produtores, de técnicos, assim, realmente renomados aqui no Brasil, de dentro de grandes propriedades, falar que a visão deles é que vai ser 50-50. 50 biológico, 50 químico. Herbicida, acho que a gente está longe disso ainda, apesar de ter várias pesquisas. Né? É uma necessidade, a gente tem um problema sério de erva daninha no Brasil, mas fungicida pode ser muito menos, inseticida pode ser quase nada, né? Nematicida nem se fala, pode ser nada. Então, assim, tem muita coisa boa. O banco de cepas, né? A gente tem instituições fantásticas aí que tem que sair do armário no sentido de abrir esse armário aí e disponibilizar para o mercado, para as empresas que estão querendo fazer acontecer. E tem muita empresa boa no Brasil, que é as Embrapa da vida, que tem muita coisa guardada. Eu discuto pau a pau. A gente tem a nossa diretora de pesquisa, a doutora Rose, veio da Embrapa, 33 anos de Embrapa. Eu conheci ela lá em Brasília. Ela cuida, tu conheceu lá na feira, né? Ela fica lá à frente do SoluScience, que é o nosso centro de pesquisa em Brasília. Né? Então, falando daquilo que a gente estava falando de investir em pesquisa e desenvolvimento, é uma necessidade. E assim, eu falo muito com o pessoal da Embrapa. Gente, não adianta... Primeiro, a perfeição não existe, né, Carlos? Aquele sonho da perfeição, do produto que vai funcionar 100% de eficiência. Não, esse produto não existe, tá? Nem químico, nem biológico, nem nada. E eu discuto muito com o pessoal da Embrapa. Mas a gente está buscando um produto perfeito, que tem uma eficiência acima de 90%. Eu disse, gente, desculpa, o produtor está lá, não vou falar o termo, fica feio, mas está lá se ferrando, usando o produto químico que está contaminando o meio ambiente, que está causando desequilíbrio, que está expondo o operador dele lá, o time dele, né, que está causando várias doenças. Está aí. O que aconteceu com a Monsanto, né, gente? Por que a Monsanto? Porque a Bayer está onde está. Por quê? Os processos. Os processos e os problemas que foram criados. É fato isso, né? É do mercado, não estou falando nenhuma novidade. Por quê? Porque é essa exposição ao longo do tempo. Então, assim, e aí o produtor está lá com 40 deficiências. E aí o cara tem um produto de 60 e está dizendo, não, eu tenho... Aí fica no preciosismo. E quando vê, passou 20 anos de pesquisa. E essa pesquisa custou dinheiro público para ela ser desenvolvida. Então, bota para o campo. Vamos corrigir, vamos trocar esse pneu andando e vamos corrigir ao longo do tempo para que realmente a comunidade, as pessoas, a sociedade tenha o benefício desse investimento que o governo fez, que é dinheiro público. Então, eu tenho essas discussões direto com o pessoal da Embrapa, mas muito positivas, assim, que realmente eu acho que esse é o caminho, né? Abre esse negócio de exclusividade. Não tem, a competitividade é a coisa mais linda que tem, né? E quem for mais eficiente, for mais eficaz, que ganhe o jogo, ou que leve o resultado mais positivo um que o outro. Mas todo mundo cresce. Então, eu acho que no mercado de bioinsumo aí, que a gente está falando no mercado de 4, 5 bilhões de reais, que vai chegar em 20, 25 nos próximos 5, 6 anos, cara, não temos que brigar entre as empresas de biológico, a gente vê muitas vezes, né, criando-se novas associações, discutindo que quem é melhor que quem. Cara, nós temos que discutir pelo agro brasileiro, pela sustentabilidade e pelo uso intensivo de bioinsumo. Esse é o ponto. Com certeza. Né?
E não é para ferrar com as multinacionais que tiveram um papel importantíssimo no Brasil também, muito pelo contrário. Mas eu acho que cada um vai ter seu espaço, cada uma está comprando suas linhas, mas ganha a agricultura brasileira, ganha o produtor brasileiro e ganha o ecossistema como um todo que vai servir de referência para o mundo. É até interessante, Albert, que você falando aí das multinacionais, etc. Em 2017, né, a gente fez um trabalho. A Sensix, ela usa tecnologia digital para tentar otimizar a aplicação de insumos. E um dos grandes objetivos da otimização de insumos é diminuir... A gente fala otimizar. Na verdade, o uso excessivo tem que acabar, né? Não pode ter excesso, tem que ser exatamente o que é necessário, né? No caso do herbicida, né, onde ainda o químico ainda é muito forte, né? Então a gente tem um produto específico para detectar onde tem as plantas daninhas e o cara aplicar herbicida onde é necessário. Por que ele está aplicando em 100% da área se a planta daninha está em 20% da área? Perfeito. Então, primeiro ponto. E a gente fez conosco aconteceu foi o primeiro choque que eu tive de realidade para conhecer o que seria e o que se tornaria um insumo biológico. A gente teve uma multinacional que nos chamou, isso em 2017, 18, que eles tinham um nematicida químico que era caríssimo e é inviável. Aplicava em jato dirigido. Aí era inviável o produtor aplicar em área total. E eles já perceberam, cara, eu não vou conseguir vender porque é caro demais, né? E aí eles procuraram a gente, será que a gente consegue uma forma de diagnosticar onde que tem para viabilizar, né, a aplicação? Que às vezes o cara pensa assim, pô, tecnologia, peraí, vai aplicar menos, eu vou faturar menos, né? Nesse caso, nem era viável aplicar em área fixa, né? Então a gente falou, vamos fazer. Aí a gente bolou, né, toda uma metodologia para diagnosticar. A gente usa ainda, né, usa imagens para direcionar ali onde que a gente tem as riboleiras de nematóide, foca muito em galha e cisto, né, principalmente. Identifica, faz análise nematológica, manda para o laboratório, né, pega solo raiz e aí depois gera um mapa de população para entender como é que está a variabilidade de nematóide na área para cada tipo de espécie. E aí a gente entra com um jato dirigido. No comecinho lá, nesse primeiro projeto, não se falava em taxa variável de jato dirigido no suco, era uma loucura. Hoje é uma realidade, né? E aí a gente achou as primeiras empresas lá que conseguiam pegar o nosso arquivinho que a gente gerava, colocava lá no pulverizador de suco e ele aplicava só onde é necessário. Resultado, por mais que a gente não tenha tirado o químico do manejo, a gente reduziu 50%, 60% desse químico em específico, né? E aí a gente começou a ver um movimento das multinacionais também passando a adotar os biológicos, porque o biológico, ele é uma pegada diferente, não é para você... O nematicida, o químico ali era muito assim, cara, eu preciso conter o dano, né? Porque se eu aplicar demais vai desequilibrar tudo e economicamente também não vai ser viável. O biológico já veio com uma pegada completamente diferente. É mais barato, aplicar em taxa fixa ou taxa variável depende muito, assim, não é o mesmo, a viabilidade do químico estava em xeque, do biológico não necessariamente, né? A gente chegou a fazer alguns projetos lá em Rio Verde bem legais, né? Que o pessoal pegava realmente doses muito maiores, né, de biológicos, aplicava nessas áreas, não que não aplicava na área total. Sim, mas aumentava a dose só que aumentava a dose, exatamente. Então, aí a gente começou a entender que a dinâmica era um pouco diferente, e aquilo ali promovia a biota do solo e cada vez mais havia um equilíbrio ali naquela área, né? Às vezes dali para frente nem precisaria mais falar com já dirigido, já conseguiria equilibrar e continuar com o manejo biológico, né? Como é que estava sendo feito. Então, isso é muito interessante, cara. A gente não conhece, apesar da gente, uma das primeiras empresas que acreditou na gente foi uma empresa de biológicos também lá atrás, 2014, 15, né? E aí a gente foi tentando aprender e o nematóide, por incrível que pareça, foi um dos principais gatilhos que puxaram. Né? O desequilíbrio que o nematóide causa é absurdo e o biológico vem para isso, para causar esse equilíbrio, para conseguir conviver com ele, mas de que maneira que ele não tenha dano econômico na cultura e que realmente, né, a gente brincava lá em 2014, quando a gente começou a trabalhar a região de Rio Verde mesmo, que você está citando, que os produtores que não acreditavam estavam fadados a vender as propriedades deles se não enxergassem, não é na Solubio, no manejo biológico como um todo, o fundamento, eles estavam fadados a vender a propriedade para o vizinho que estava olhando para o solo, né? Porque no final do dia é o bem mais caro que tem na propriedade, é o maior valor que o produtor tem é o solo dele. Se ele não manter esse equilíbrio, ele não vai dar o sustento suficiente, né?
E até nessa linha aí, para pegar o gancho um pouco, ó, como funciona o processo de diagnóstico desse equilíbrio, desse desequilíbrio, né? A gente tem visto aí alguns tipos de análise de metagenômica, etc, que está começando a ganhar um pouco mais de popularidade, né? Que hoje o produtor ainda está muito naquela, vou substituir o químico aqui, joga a dose e vamos embora, né? Ainda tem muita ciência ainda para ser desenvolvida. Com certeza, eu acho que muita ciência, muita tecnologia, você estava falando da questão de tecnologia, aliar a tecnologia aos fundamentos biológicos. A questão de metagenômica é uma realidade, a BioAS também, outra ferramenta, né? Não só aquela análise nematóide, presença ou não, qual a raça e qual a quantificação. Não, é tu enxergar um pouquinho mais na cadeia como um todo de atividade biológica, como que ela está, não só se está ativa ou não, mas se está ativa, quais são os grupos de micro-organismos que estão mais ativos e qual a combinação que tem causado o melhor resultado, o melhor efeito e chegado ao resultado que o produtor busca em produtividade. Então, isso é uma realidade hoje. Tem algumas empresas, né? A gente é parceiro de algumas empresas, tem feito junto com os nossos clientes e é uma necessidade, com certeza, enxergar, porque senão aquela coisa de só achar no achismo não dá mais, né? Quem não mede não... Mas até para ler esses resultados eu ainda percebo que acho que o público ainda não está tão preparado. É muita informação, Carlos, na verdade. Então, assim, ao longo do tempo que a gente tem tratado muito com os parceiros nossos, é isso. Acho que a gente tem que reduzir a informação, levar ela de forma mais sintética e mais objetiva, né? Então, o ponto é esse. Sempre ser muito objetivo, não, porque dá para fazer tudo, né? Se tu pensar que uma metagenômica hoje, um DNA de solo, tu consegue ter informação muito ampla. E essa informação muitas vezes não tem o profissional, a gente mesmo não tem a capacidade ainda, né? São poucas pessoas no Brasil que têm essa capacidade de interpretação e isso não consegue ser disseminado a curto prazo. Então, tem que realmente ser mais sintético e realmente entregar algo mais focado em resultado, né, de curto prazo. Mas as ferramentas estão crescendo a cada ano, as empresas estão se desenvolvendo e cada vez vem tecnologias que ficam mais viáveis em termos de custo também, né? Deixar mais prático também. Eu fico imaginando, cara, até hoje a gente tem dificuldade, às vezes, de um cliente chega e ele não sabe fazer a conta para fazer uma calagem. Exato. Para fazer vou fazer uma adubação aqui fosfatada. Cara, tem uma fórmula que existe, né? Foi até legal que essa semana eu tive uma experiência de um cliente nosso que cuida mais de pastagem e a gente tem poucos ainda pecuaristas dentro da nossa plataforma olhando para análise de solo para poder fazer uma recomendação, né? E eu falei, caraca, a gente não tem fórmulas para pastagem dentro do nosso banco e eu vou ter que criar. Aí a gente teve que pesquisar, tentar entender, porque o cliente ainda estava com dificuldade. Procuramos consultores, tentar entender, como é que eu faço, como é que é uma exportação, uma extração de fósforo para uma braquiária. Perfeito. Entendeu? Então aí a gente foi atrás, no fim do dia, óbvio que existiram décadas de ciências para poder chegar ao número, a essas formas, mas já tem uma informação muito consolidada de como você pode fazer uma adubação, como você pode fazer uma correção de solo, né? Mas esses dias eu participo de um grupo de agrônomos do Brasil inteiro e o pessoal falou, pessoal, como é que lê isso aqui? Aí era uma análise de micro-organismos lá, eu também não sei. Infográfico que ninguém conseguia se entender. Então, assim, caraca, se na regra de 3 ainda tá difícil, né? Como é que a gente vai deixar esse negócio um pouco mais simples? A gente começou a conversar. Como é que eu posso trazer análises biológicas também para a agricultura de precisão? A gente já falou disso, né? Já falou disso, de ter a interpolação, vai ter que criar os algoritmos, aí é a praia de vocês, né? A geoestatística tá dominada, né? Pegar ali e tal, rodar, faz algum ajuste aqui, outro ali, mas a prática de utilizar esse diagnóstico ainda... E outra, beleza, diagnosticou, tá, mas e aí, qual que é a dose? Qual que é o micro-organismo? Qual que é o produto, né? Exato. Hoje, vou corrigir lá fósforo, beleza, eu já tenho aqui essas fontes de fósforo, tá com esse tanto aqui de P2O5, manda bala. Aí uma correção química é mais direta. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que a gente não vai achar a fórmula perfeita de curto prazo, mas tem que se iniciando os desafios e indo para a prática para isso acontecer. Leva um tempo, não existe fórmula secreta e a fórmula do bolo. Tem que ir construindo ele ao longo do tempo e fazendo com que ele dê o sabor ideal, digamos assim. Que legal. Hoje a Solubio vocês estão atuando tanto com fungos quanto também... bactérias, né? Algas. Algas também, tem um projeto de algas de água doce. Explica um pouco aí desse portfólio assim. Hoje a Solubio foi buscando aumentar a diversidade, tanto de micro-organismos, né? De bactérias, que a gente começou, dominou bactérias, depois trouxe especialista para a área de fungo,
Depois trouxemos... um pouco mais complexo, né? Para relativamente, cultivar, né? Relativamente complexo. A gente tem domínio hoje já dos principais fungos, né? Então a gente vem trabalhando muito em cima disso. O nosso P&D é focado em melhoria contínua de processo. Legal. Então, desenvolvimento de equipamentos para melhorar essa questão da própria multiplicação, controle da qualidade disso, seja no campo ou dentro da nossa planta industrial. Depois a gente trouxe a questão das algas, é um projeto lindo, né? Fantástico, uma turma que a gente trouxe. O objetivo final dela é mais ela é uma promotora de crescimento e ela dá uma sobrevida para o micro-organismo também. Então ela tem na cadeia de aminoácidos, ela é muito completa, né? E ela se assemelha muito a qualquer cultura, né? Então ela consegue, a planta consegue assimilá-la muito rápido e tem respostas assim que é surpreendente quando a gente vê o resultado na prática da alga aliada ao micro-organismo, né? Aquele micro-organismo vai dar uma sobrevida, aquele micro-organismo vai dar uma melhor efetividade. A gente também, há 2 anos atrás, começou a pesquisa e a gente começou de uma forma bem cautelosa na questão de nutrição. E a nutrição não a nutrição que o mercado está oferecendo, até porque se fosse oferecer nutrição como todas as outras companhias oferecem, não fazia sentido para a gente. E a gente buscou, foi um desafio que eu fiz lá atrás, buscou consultorias, parcerias para desenvolver. Ficamos 2 anos praticamente só trabalhando na pesquisa e desenvolvimento para trazer uma linha de nutrição 100% compatível com os micro-organismos. Tá. Então, ela não sobe, ela não sai da pesquisa se ela não for 100% compatível com os micro-organismos, para te aproveitar uma questão operacional. Então, a gente criou a tecnologia BioElo, que é a conexão do biológico com a linha de nutrição. Hoje a gente tem um portfólio bacana. Ele é um farm também, as algas? Não? As algas é um farm também, é possível um farm. A gente tem os 2 modelos hoje, a empresa escalou, né, fez toda uma questão de investimento numa planta industrial, tanto para alga como para fungo, como para bactéria. Todo o portfólio vocês também fornecem? A gente tem hoje as 2 linhas, né, tanto de on-demand, nós chamamos, né, para as linhas de distribuição, né, de cooperativas, revendas. Que legal. Né, a gente tem já vários parceiros aí dentro do grupo. E também a questão on-farm. On-farm, basicamente, hoje é um portfólio trabalhado com um time próprio na ponta, porque tem toda uma questão de suporte, da experiência toda, e do suporte técnico na questão de qualidade, de eficiência agronômica e tudo mais. Né? Então, a gente tem as 2 linhas. Claro, a linha de nutrição é só on-demand, é produto pronto, né, que chega na fazenda, por enquanto. Né? Logo pode ser diferente. Mas algas bactérias e fungos, ela pode ser tanto on-demand quanto pode ser... São duas coisas diferentes, né? 2 processos diferentes, mas ele tem essa alternativa para o produtor. Então, a gente consegue atingir desde o pequeno produtor até o grande produtor, que tem uma escala maior, que tem um custo diferente, que leva muito em consideração essa questão de logística e tudo mais. Você pode tanto atuar ali no repique ali mesmo do produtor que já tem uma farm lá, mas ele não conseguiu cultivar a tempo. Exato, né? Tem muito isso. Isso é normal, né? Então, e o pequeno produtor que não tem o CAPEX ali para poder começar, mas ele já pode ir no on-demand. Exato, tem time para atender, tem via revenda, tem a distribuição. Legal. Eu sempre achei muito legal, Albert, a forma com que vocês vão inovando e sempre tentando achar sarna pra coçar. Vamos por aqui, vamos por aqui. A gente fez uma visita lá e já tá aí, né, cara? E aí eu lembro que tinha lá no fundo, assim, tem a casinha do projeto das algas lá atrás. Eu falei, cara, vamos lá, eu quero ver o que é isso aí. O Dudu foi comigo, não, vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí a gente foi lá, e aí tinha lá a piscina com as ondas lá, produzindo as algas. Hoje, se tu for lá, tem 5 casas de vegetação, com 10 fotobioreator. Que legal, trabalhando cara. A todo vapor lá. Então... Não, e foi super solícito. Cara, eu não fazia ideia de como é que funcionava isso. Pra mim, alga era aquelas plantas assim que ficavam boiando assim. De certa forma, hoje o extrato de alga é o que domina o mercado, né? Um processo extrativista, extraído normalmente de alga marinha, vindo do mar, de alguns países e que tem abundância. Isso, né, cara? Escala, como é que economicamente vai de pé? Acho que tem bons produtos fantásticos, mas chega na ponta com custo alto, porque não tem processo químico de extração, tem uma série de logística, né? E tudo mais. Do Mato Grosso, né? Então, assim, hoje a gente conseguiu, né? A Biotech Land é uma tecnologia que a gente trouxe, incorporou dentro da Solubio, um time de pesquisador, 2 doutores lá, um doutor e um mestre, que desenvolveram e criaram essa empresa, 2 empreendedores fantásticos, que é o Dagon e outro parceiro que está junto lá. Então, assim, é muito legal ver essa turma assim, que veio com toda humildade, conectou com a gente, e hoje a gente está desenvolvendo... o Dagon e o Túlio, que foge o nome às vezes, né? Que trouxeram essa tecnologia lá de Brasília,
né? E os meninos hoje, um está cuidando da parte de desenvolvimento, área executivo dentro da empresa, um cuida da parte de desenvolvimento de mercado, ambos estão em Brasília hoje, e outro ficou no P&D lá desenvolvendo e inovando. Tem muita coisa nova para vir em termos de alga. Hoje a gente tem uma alga, que é a clorela, né? Mas tem outras várias algas aí, inclusive fixadores de nitrogênio, e oportunidades muito interessantes para a gente trazer portfólio e logo ali na frente botar. Então, junto com a Rose lá no nosso P&D, junto com as soluções. Legal. E até, você falou do fixador de nitrogênio, acabei até de lembrar, assim, vocês têm uma pegada muito forte, assim, de trazer a sustentabilidade como algo da marca, né, da Solubio. Acho que como é que é o slogan de vocês, né, o agro sustentável lá? Sou agro, sou sustentável. Sou agro, sou sustentável, né, então... E até a gente estava comentando aqui do relatório de sustentabilidade, é algo que vocês realmente colocam, vestem a camisa, né, da sustentabilidade. Eu acho que não dá só para parecer ser, né? A gente tem que ser na íntegra, o time tem que vestir essa camisa, tem que entender que isso, desde o time do nosso time de colaboradores, tem que chegar em casa e ter orgulho do pertencimento, de fazer parte disso, né? Com certeza. Agora que a gente trouxe uma nova diretora, a Sheila lá como nossa CEO, ela também vem com essa característica e já entra no jogo jogando isso e entendendo que esse é o caminho, que isso é um desafio, é para a vida, tem que ser algo realmente que a gente tá intrínseco dentro da gente e não seja apenas para estar na moda, né? E no fim do dia, a gente até teve um episódio do Sensex Cast que a gente falou sobre o mercado de carbono. E no fim do dia a conclusão é o produtor que tem boas práticas, né, agrícolas, que ele vai produzir mais e ele está pensando nisso economicamente, às vezes, vou comprar o biológico que é mais barato. Mas não, além disso, ele está conseguindo fazer o ambiente dele ficar um pouco mais equilibrado. E criar toda essa resiliência que você estava falando. Criar toda a resiliência. Exato. Né? Então, o nitrogênio, por exemplo, é um dos principais agressores aí, né, de adubação nitrogenada, né? Sem dúvida. Do meio ambiente, o carbono, etc. A gente fala muito disso. É um dos grandes vilões hoje, né? Da sustentabilidade, da questão Exato. de pegada aí, é o nitrogênio ainda, por tudo que ele representa, né? Então, quando você traz soluções mais sustentáveis, né, e você consegue provar para o produtor que aquela solução sustentável ela não é só ambientalmente sustentável, ela é economicamente sustentável. A conta a gente vê, né, quando a gente olha o exemplo, que a gente vê várias publicações aí do FBN, né, tudo que representa na questão do inoculante no soja, né? Olha o que isso representou em termos de economia para o país, de tudo, e para o produtor, obviamente. Pensou se a gente tivesse colocar nitrogênio no soja? Tudo. Primeiro, não teria suficiente. Segundo, que a conta não fecharia. Nós não seríamos o que somos hoje, por causa de um micro-organismo aí que faz isso. E tem outras coisas novas vindo aí que pode ser que... tudo que vem para contribuir é aquele negócio, e tem muito. De novo, eu acho que o bioinsumo, a biotecnologia, no sentido de microbiologia de solo ou de plantas, ela está a 5% ainda do potencial, sendo bem otimista. Né? E aquele negócio, né? Às vezes é aquilo que você falou, às vezes a eficiência não é... com isso aqui específico eu não vou poder suprir toda... Mas eu reduzo 20, 10, 20, 30, 50%, isso tem uma representatividade absurda em termos econômicos. E na hora que você começa a botar várias soluções juntas para trabalhar, você consegue chegar lá, né? Sem dúvida. E não existe a salvação da lavoura. Né? Assim como a gente chega com um produtor... de novo, tendo aquela tranquilidade, liberdade de apresentar o que a gente faz, a gente não vende um sonho, não vende um milagre para o produtor. A gente tem uma ferramenta que faz parte de um ecossistema que pode dar muito resultado, tanto econômico, como produtividade, como um ambiente melhor de trabalho. Mas ela é uma ferramenta dentro de um contexto como um todo, dentro da propriedade. De bola. E até falando um pouco em tendências agora, você falou bastante tem muita coisa vindo aí, né? Inovação o tempo inteiro, né? Quais são as tendências que você acredita que vão se concretizar aí para os próximos anos, aí, pensando no horizonte aí de uns 5 a 10 anos, em termos de agricultura sustentável, em termos de biológicos, em termos de novos modelos de negócio? O que você vê aí para frente? Eu sou suspeito de falar do modelo de negócio, porque eu acho que isso é o que a gente vem desenvolvendo aí, é o que vem realmente fazendo a gente ser o que é, crescer como é. Mas tem muita oportunidade, é um mar de oportunidade para empresas, pessoas que querem empreender. A questão do bioinsumo tem muito espaço para todo mundo. Claro, para trabalhos sérios, comprometidos, de resultado, de parceria com o produtor, né, e de ganha-ganha. Então tem muita coisa aí na questão de tecnologia e pesquisa, né? Essa questão de nitrogênio é uma coisa com certeza desafiadora. Tem toda a questão de solubilização de fósforo, potássio, tem os
que também é uma realidade, né, que eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Né, tem uma questão de pegada de fósforo ainda, que passa por toda a acidulação, todo esse processo que talvez seja uma pegada que algumas empresas já estão olhando para isso. Eu acho que é uma tendência. Legal. Né? Então, assim, tem muito a evoluir ainda. Tem muita pesquisa e tem muita coisa que está na gaveta, que acho que a gente tem que tirar da gaveta, botar na prática e corrigir ela na prática para ela se tornar realidade. Tem toda a questão de metabólitos, né, que é uma realidade. A gente tem um trabalho muito bacana sendo desenvolvido junto com o pessoal do Solo Science, junto com a Universidade Federal de Brasília. Então, assim, tem muito pano para manga aí, tem muita coisa de inovação, né? Acho que todas as empresas têm seus desenvolvimentos, né, junto com parcerias ou internamente, né, para trazer ferramentas para melhorar resultado no campo, né? Você acredita que nos países mais temperados, de agricultura temperada, o uso do biológico tem potencial para a gente ver mais isso lá, né? A gente comentou dos Estados Unidos agora, você falou que ainda é muito pouco, né? Com certeza tem muita oportunidade. Eu acho que falta um pouquinho de regulação. O Brasil está apanhando um pouco também nisso, por lobby, pela essa pressão das grandes, né? Pelos interesses ocultos que a gente sabe que tem. Nos outros países não é diferente, né? As grandes são grandes em tudo que é lugar e é os mesmos, se for ver, né? Que estão tentando resistir essa mudança de cultura, né? Está muito óbvio, muito claro, mas eu acho que nada... Já diz aquilo lá, o poder emana do povo. Então, o poder emana dos consumidores, o poder emana dos produtores, né? E de quem realmente está fazendo a coisa acontecer lá na ponta. Então, seja no âmbito da produção, seja na questão do consumo. Então, é isso que vai ditar o caminho e as regras. Não vai ser a política e daqui a um pouco não vai ser, apesar que a política atrapalha muitas vezes nesse sentido, mas não vai ser os interesses econômicos. Eu acho que nós tá virando o jogo nesse sentido. Eu acho que o interesse do povo, das coisas que realmente seja pró-desenvolvimento, não só financeiro, mas para a melhoria da sociedade, das pessoas e do mundo, tem mais valor do que os interesses financeiros. Maravilha. Eu tenho visto bastante aí as grandes multinacionais até deixando um pouco o braço a torcer e lançando também produtos biológicos, né? Essa grande empresa de nematicidas que eu te comentei que a gente fez lá em 2017, só tinha um químico, né? E aí, alguns anos depois, ela lançou um biológico também, né? É uma realidade. Eu acho que todos... E, de novo, tem espaço para todo mundo. Com né? Eu acho que tem muita pesquisa. Hoje, literalmente todas as empresas já compraram alguma plataforma, ou estão comprando alguma empresa, ou estão esperando algumas chegar no nível de maturidade suficiente. Empresas que não tinham atuação no Brasil, né? Olha a Biotrop que aconteceu, uma empresa que não tinha repercussão nenhuma, que não tinha atuação, veio e comprou a Biotrop. Eu acho que é uma realidade isso. Legal. Então, assim, e as grandes multinacionais, apesar do perrengue deles, algumas estão passando, e o desafio, como todos estão, elas estão olhando para isso, né? E estão vindo forte, que é um mercado sem volta, né? E é tão bom quando a gente participa de um mercado desses e que tem a oportunidade de ser protagonista na ínfima participação que a gente tem, mas a gente tem... Fazer parte é gostoso, sabe? E a gente consegue ter orgulho disso, né? Fazer o bem, né? Eu acho que ali na frente vou poder contar para os netos e dizer assim, eu fiz parte de um ecossistema e contribuiu de alguma forma com a minha devida capacidade para melhorar o mundo, melhorar o nosso país, melhorar a economia e a sustentabilidade. Com certeza. Maravilha, cara. Eu queria te agradecer aí para realmente esse papo aí muito rico aí sobre biológico. Acho que ainda tem muito tabu para ser quebrado nesse mercado. Né? Com certeza. Acho que tem muita cultura ainda para se desenvolver, muita pesquisa, ciência, que já vê muita coisa, já provou-se que faz sentido e que é o futuro, né? E eu fico muito feliz de estar próximo também aí para... Né, da Solubio, um pouco da sua história também, né? Você também está junto conosco aqui na jornada com a Sensix também, né? No ano passado ali, você entrou ali pro nosso bote para ajudar um pouco nessa pegada de futuro da agricultura, né? Seja no digital, seja no biológico, seja no insumo, seja no mercado. Eu acho que isso é muito rico. E eu te agradeço aí por aceitar o convite também e ter esse papo rico conosco aí. Eu que agradeço, Carlos. E, de novo, eu acho que não existe uma solução salvadora. Existe um conjunto de ações, sejam tecnológicas, sejam de biotecnologia, seja de insumos, seja de serviços, que vai uma unindo a outra de forma complementar, que vai levar ao resultado. O produtor não tem essa passe de mais, essa varinha de condão que vai lá e resolve o problema da lavoura. Então, acho que
A gente tem que se unir, os bons se juntam, sempre falei isso, né? Se unir, trazer tecnologias, discutir, ouvir muito o produtor, porque às vezes rotina suja é importante. Exato, acho que o produtor é o melhor pesquisador, né? Porque ele está lá o dia a dia, o cara que está em cima da colheitadeira enxergando a realidade, em cima do pulverizador, né? A gente tem que tirar o chapéu para essa turma aí, ser muito grato a eles, porque se não fosse eles, nem nós estaríamos aqui. Então a gente é muito grato a cada cliente, a cada parceiro e a cada pessoa que ao longo da jornada vem contribuindo para a gente. A gente é só um mero... tá ali ajudando, né, e criando alguns caminhos e ideias, mas o todo é que faz a diferença. Muito obrigado pela oportunidade, conta comigo sempre. Que puder contribuir aí. Valeu, Albert. Pessoal, a gente está encerrando aqui a primeira temporada, né, do Sense6 Cast. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam conosco esse momento fantástico, tá? E vamos esperar aí que a próxima com certeza vai vir recheada aí de boas novidades também, tá bom? Até a próxima. E espero que tenham gostado. Até mais. Grande abraço.